Quando eu tinha uns 6 anos de idade, mais ou menos, por volta dessa faixa. Eh, Antigamente, ser criança incluía muito mais inocência do que inclui hoje. Não acredito que crianças são de fato inocentes, mas numa primeira etapa da vida, há um grande nível de inocência. Então eu tinha lá por volta de 6 anos, não tinha ainda entrado na primeira série, então era essa faixa etária. Eu tive uma gata muito bonita. E essa gata, ela teve filhotes, ela deu cria. Dois filhotes ficaram em casa. Tinha um branquinho, como ela, que era bem branquinha, e um que era branco e preto. Ele parecia o Frajola. E brincando com esse filhotinho branco e preto, tem um momento em que eu jogo ele contra uma parede, que era uma parede só rebocada. Um filhotinho de gato. Eu vou até esse filhotinho e quando eu pego ele, ele está com o nariz dele sangrando, o focinho dele, né? E quando eu pego ele sangrando e vi que fui eu que fiz aquilo, aquilo me traz um choque para a vida toda. Foi o quê? Eu entendi que eu tinha feito mal a ele. Eu estava brincando com ele e não pense que eu joguei ele na parede porque eu pensei, eu quero que ele sangre ou que ele sinta dor. Não. A princípio, na minha cabeça de criança, não havia diferença entre o gato e um boneco. Quando ele está sangrando e ele se encolhe, quando eu pego ele, ele se encolhe de medo, eu me sinto uma pessoa ruim. E ali eu fico com remorso. E até hoje, esse gato, gente, não sou tão jovem, né? Então, quando eu tinha 6 anos de idade, faz um bom tempo. Esse gato já faleceu, de velho, né, gente? De velho. Não tem nada de ruim que tenha acontecido na vida dele, mas até hoje, nada de ruim fora esse episódio, mas até hoje eu me sinto um pouco culpado por aquilo. Por que eu tô falando isso para vocês? O ser humano, ele sabe o que é maldade, porque a gente aprende na vida o que é maldade. Mesmo que você nunca tenha visto ou feito, tem um momento em que você sabe. Ninguém me disse, ninguém chegou naquele dia e falou: olha, você foi muito mal porque você machucou o gato. Na realidade, ninguém viu. Mas eu sabia. Depois que eu fiz aquilo, eu sabia que tinha sido uma coisa ruim e que eu não deveria fazer de novo. Entenderam? A gente sabe, ninguém tem que ensinar que algo é ruim. A gente aprende. Por que eu estou falando isso? O tema do vídeo não é sobre gatos, né? Como vocês podem imaginar. O tema do vídeo é sobre africanidade. O que acontece a gente vai ouvir muitas pessoas de outras culturas fazendo coisas ruins e sendo pessoas ruins, e elas vão dizer: não, mas essa é minha cultura, isso é uma questão cultural. Não é. Isso é uma escolha. Porque essas pessoas sabem o que é ruim. Assim como eu soube, elas sabem. Elas sabem que aquilo que elas fazem machuca alguém e fere alguém. Então, a questão de colocar a cultura como desculpa não funciona, não dá certo, porque é a escolha da maldade. Eu comecei a trabalhar com internet em 2012. Em 2011 eu já estava online, né? Acho que até antes do que isso, mas trabalhando mesmo em 2012. Então fazem 12 anos, né? E eu era uma pessoa muito emocionada, muito iludido. Fazia parte do candomblé, então lá tem muitas questões de africanidade. A maneira que eu fui vendo a africanidade no Brasil me revoltava muito, porque as pessoas sofriam muito preconceito. Eu não sou uma pessoa branca, mas eu nunca sofri racismo, né, gente? Ainda assim, eu sofria outros preconceitos e, por comparação, eu me compadecia. Se uma pessoa preta sofria racismo, eu sofria homofobia, eu sofria outros preconceitos, então me faziam entender aquela pessoa e me revoltar quando ela sofria com aquilo. Que se eu não gostava que me fizessem mal em nome de preconceito, também não gosto que façam mal ao outro. Aquilo que não me cabe não me veste, não é? E eu fui então aprendendo dentro do terreiro de candomblé e tudo, que havia uma questão maniqueísta. Maniqueísmo, gente, é colocar tudo com dois polos, o mocinho e o vilão.
Deus e o diabo, esse tipo de coisa, sabe? Quando você vê uma história que você tem um vilão que é muito perverso, como a Branca de Neve. A Branca de Neve tem a rainha má e a Branca de Neve é uma mocinha doce. Isso é maniqueísmo. Você deixa muito claro quem é bom e quem é mal. Dentro do candomblé eu aprendi que tudo que vinha da Europa e tudo que vinha das pessoas brancas, por mais que o candomblé é lotado de gente branca, tudo que vinha desse lado era mal e tudo que era africano era bom. Assim eu aprendi lá. Eu não vou dizer que tudo que vem da Europa é bom, acho que é bem o contrário. Mas também aprendi que a maioria das coisas que vem de África também não é bom. Mas isso eu aprendi vivendo, né? Eu não estava preparado para essa informação. Não era o que eu imaginava. Então o que acontece? Depois de algum tempo, como um religioso dentro do candomblé, sendo ensinado diariamente sobre as mitologias africanas e costumes africanos, depois de um tempo, eu vou trabalhar com arte religiosa, né? Muitas pessoas hoje que veem o meu rosto já me conhecem há muitos anos, mas não como um youtuber, como um ilustrador, um artista que vendia sua arte para terreiros. E isso acabou me permitindo conhecer africanos, de um modo geral, nigerianos e angolanos, congoleses também. Mas a maior parte dos africanos que eu conheci eram nigerianos. E ainda tem uma questão muito grande, ainda hoje. Lá em meados de 2016, teve uma migração muito grande de nigerianos para o Brasil. E ainda hoje tem muitos. Aqui no meu bairro tem muitos, né? E quando eu vou, então, através do meu trabalho, conhecer pessoas aqui no Brasil, nigerianos no Brasil, que o povo de Angola e Congo, eles não são muito de fazer amizades, tá? Agora, os nigerianos, alguns do Benin também, eles falam inglês, eles falam francês, além de uma outra língua. Quando eu vou conversar com eles, eu vou numa ingenuidade tão grande, mas tão grande. Eu vou com um sentimento muito positivo, porque eu trabalhava com arte e tudo, e uma boa parte desses nigerianos, principalmente que eu conheci, eles vendiam tecidos e ornamentos muito para o candomblé, tá? Quando eu vou conversar com essas pessoas, o choque é uma coisa que, de fato, me chocou, né? Fui redundante aí. O choque me chocou. O que acontece? Eu encontro essas pessoas africanas, pessoas pretas, com um coração ruim. E eu não esperava por isso. Porque não foi isso que me ensinaram no candomblé. Não foi isso que me ensinaram. Falava-se de boa vontade africana, bom coração africano, o bom caráter e o apelê. É assim que se fala em Yorubá. O bom caráter. Eu não encontrei nada disso. E aí o que acontece tem uma primeira situação que me choca assim de maneira tremenda, que é um rapaz nigeriano, o nome dele era Prince. Eu vou dizer que era Prince Oluwaseun, mas esse Oluwaseun, não tenho certeza se era mesmo, que eu não me lembro direito do sobrenome, mas era Prince. E muitos nigerianos se chamam Prince, King, né, nomes monárquicos em inglês. Eu vou falar com ele e ele era, até então, não vou confirmar se era, porque depois eu vou descobrir que muitas pessoas africanas que vêm para o Brasil e dizem que são iniciados em Orixá ou em Ifá, não são. Elas vêm para ganhar dinheiro de brasileiro. Mas na época eu não sabia. Então ele afirmou ser um babalaô. E eu vou conversando com ele. Ele, a princípio, é muito simpático, mas depois ele me diz que se eu pagasse a ele $500, ele iria me ajudar a me livrar da maldição que estava em cima de mim. E eu pergunto a ele, que maldição é essa? Eu já pensei, nossa, fizeram uma cumba para mim, o que é que será? Ele olha para mim com a maior tranquilidade e diz que é a homossexualidade. Entende? Que isso é uma maldição e não é natural. E que por isso ele poderia me ajudar. Porque eu era uma boa pessoa e ele poderia, se eu pagasse a ele $500, que na época dava ali uns R$ 1.500. Hoje, claro, o dólar tá bem mais alto, né? Se eu fizesse isso, ele iria fazer um ebó
e Orunmila iria me ajudar a tirar de mim essa coisa ruim. E aquilo foi um choque muito grande, ainda mais quando ele diz que não era natural. Sabe por quê? Porque a escravidão africana, um dos pretextos que os europeus tiveram para escravizar os africanos foi dizer que eles não eram gente, que não era natural que fossem tratados como gente. Então, o africano podia ser escravizado porque ele não era um ser natural. Ele era um híbrido de animal, de coisa assim. Quando esse africano fala comigo desse jeito, colocando em mim o mal que atingiu ele e o povo dele, aquilo me deixa sem palavras. Eu me lembro que eu nem discuti com ele. Eu só falei, não, não é necessário, obrigado. E fui embora, né? Só que aí o que é que eu pensei? Uma cabeça muito otimista. Hoje eu sou uma pessoa bem amarga, vou dizer, mas na época eu era uma pessoa muito feliz. Minha vida era difícil, mas eu era muito feliz com tudo. E aí o que é que vai acontecer? Vou conhecer outros nigerianos. Como eu falei na época, eles vieram aos milhares, né? Migração é uma coisa normal, gente. Todo mundo migra. Vocês estão vendo os brasileiros ultimamente migrando para Portugal com força, né? Então migração acontece sempre. Então eu vou conhecer outras pessoas e vai me chocar que eu vou conhecer uma senhora nigeriana. Ela vem para trabalhar de cabeleireira. Existem muitas técnicas para cabelo afro nigerianas que são maravilhosas, então ela vem aqui não é do Bom Retiro, é lá perto da Estação da Luz, que ela teve o salão dela, não era na rua, era num apartamento. E eu fiz amizade, né? Eu tinha uma amiga até que era cliente dela e tudo, e fui lá, que não sei se vocês lembram, tá, gente? Mas antigamente era uma moda de pessoas brancas ou pardas, como eu, fazerem trança nagô na cabeça. Depois que surgiu a questão de apropriação cultural. Na época isso não existia, tá? Ninguém falava disso. Então eu fui lá para fazer as tranças. Acabei não fazendo. Por quê? Essa minha amiga que era cliente dela, já tinha intimidade com ela. E essa senhora, ela falava um português bem arrastado. Falava mais em inglês do que em português. Ela era uma pessoa horrível. Uma excelente profissional, mas uma pessoa horrível na maneira que ela pensava. Porque ela vem para o Brasil, se ela vem para o Brasil é porque o país dela não estava bom. Mas ela vai falar dos brasileiros com um ar de asco muito grande. E eu sou brasileiro e a minha amiga também, mas a minha amiga é uma mulher preta, ela é minha amiga até hoje. Ela estava ali no ar de apoiar a africana. Enquanto a africana detonava, né? Ela dizia que de um modo geral, mulher brasileira eram vulgares, eram vagabundas, ela tinha medo de ser igualada, entende? E aí, mais uma vez, vai entrar a questão de homossexualidade, ela vai mencionar que quando vem para cá, ela vai ver numa estação de trem 2 homens de mão dada e ela vai dizer que no país dela, por menos do que isso, matava. Ela fala rindo, entende? Aí eu fico chocado porque, primeira africana que eu tive uma conversa não foi bom, segunda africana que eu tive conversa não foi bom. Só que, lembra que eu falei que eu sou uma pessoa muito otimista? O que é que eu pensei na minha cabeça? Eu não posso generalizar 2 pessoas? Isso não tem sentido. Eu dei o azar de conhecer 2 pessoas ruins, né? Eu vou conhecer mais. E conheci. Pessoalmente, eu cheguei até de tanto otimismo a gente comete uns erros, né? Eu cheguei até a frequentar religiosamente, não vou dizer um terreiro, né, um ilê axé, de 2 nigerianos, eles eram devotos de Obatalá, aqui na Vergueiro, centro de São Paulo, pertinho da Paulista, sabe? Eles estavam ali, eu fiz jogos com eles, parte espiritual, vou dizer, muito boa, né? Mas quando se falava, se pegava um pouco de intimidade e se conversava, eu não vi coisas boas naquelas pessoas. E aquilo me dava uma frustração muito grande, porque na minha cabeça, aquele que sofreu sabe o que significa o sofrimento. É muito comum que pessoas que são privilegiadas, nunca sofreram na vida, possam causar sofrimento ao outro porque elas não sabem o que aquilo significa, de forma profunda. Tá? Eu não estou falando dar um tapa na cara de alguém porque não sabe que dói. Claro que sabe, como eu falei no início do vídeo.
As pessoas sabem o que é maldade. Mas uma palavra mal colocada, uma coisa assim, é possível que uma pessoa desavisada faça. Mas não era o caso. Ali eram discursos e ideais muito difíceis. Com o tempo, não foi de imediato, tá, gente? Na época eu não tinha tanta informação como tem hoje. Com o tempo eu fui entendendo que aquelas pessoas cultuavam orixá ou se consideravam cristãs, mas foram criadas numa base islâmica. Foram criados dentro de uma cultura muçulmana, que não é uma coisa boa. Essa história de, vamos aceitar todas as religiões. Se você ler o Alcorão, você verá passagens onde se incita a violência contra aqueles que não são muçulmanos, tá? O Alcorão é um livro público, você pode ler na internet, você pode comprar um exemplar e ler. Não tem que acreditar em mim, é só ler. Não é uma coisa boa, tá? E aí o que acontece? Eu fui pensando, olha, talvez essas pessoas tenham sofrido e por isso que elas pensam assim. Depois eu vou ter contato com diversos africanos aí pela internet, né? Conversando e tudo, eles muito curiosos, querendo saber como vir para o Brasil, esse tipo de coisa. A história só piorava, gente. Só piorava. Então, o que eu tô falando aqui para você é em qual intuito? Eu vim aqui para falar mal de pessoas africanas? Não. Eles estão lá do outro lado do oceano. Nada que eu diga ou que eu faça os machuca daqui. Fiquem tranquilos. Mas para dizer para você que está me vendo e é uma pessoa religiosa, não confie. Se você é uma mulher brasileira, se você é um rapaz homossexual, se você é uma pessoa transexual, ao lidar com a africanidade, não é como se fala nas mitologias dos orixás. Não é. A África antiga não existe mais, é uma lembrança. A África atual é algo ruim, vou ser sincero. O que é que me despertou a fazer esse vídeo? E eu sei que muita gente não vai gostar desse vídeo. Recentemente eu digo hoje, né? Hoje, bem recente. Me mandaram pelo Twitter um vídeo de um rapaz africano, não era bem claro, eu acredito que era no Benin aquilo, ele correndo desesperado pelas ruas e sendo perseguido por outros homens. Ele é espancado com muita violência. Vocês sabem que o Twitter hoje em dia não tem censura, né? Lá aparece qualquer coisa. Porque era um vídeo bem gráfico, assim, mostrava tudo. Ele sendo espancado, e aí jogam ele em um buraco. E quando eu fui ver a legenda, o que é que eu pensei? Era um ladrão, ou esse homem é um homem ruim, estão fazendo uma justiça contra ele. A legenda era de que aquele homem era homossexual. E quando jogam ele no buraco, corta o vídeo, aí eu abro os comentários, muitas pessoas comentando, o que aconteceu? E aí diziam, ele foi morto. Entende? E isso me trouxe a vontade de explicar a vocês. Por que eu estou falando isso? Porque tem acontecido muita enganação. Muita enganação. De pessoas africanas aqui, conversando com os brasileiros com um ar doce. E é claro que eles vão propor trabalhos espirituais. O que eu estou falando, gente, não é muito religioso, né? Vão propor a vocês trabalhos espirituais, iniciações. O que mais tem hoje em dia são pessoas se iniciando com esses africanos. Mas a maior probabilidade é que não tenha uma diferença entre esses que querem vender os ebós, as iniciações, os cargos do Ifá, da religião tradicional iorubá e de outros cultos também. Não tem muita diferença entre eles e aqueles que perseguiram aquele rapaz e o mataram. Entende? Então, pessoal, toma muito cuidado. Não é um conto de fadas. Se eu soubesse que era assim, eu digo para vocês que eu teria poupado até uma certa humilhação. Quando a gente é novo, é jovem, a gente acaba até se humilhando para querer fazer parte de um grupo. Hoje em dia eu vejo que eu nunca deveria nem ter me aproximado disso. Não é para mim. Eu prezo pelo respeito, pela liberdade, pela boa vontade e pelo bom coração. Eu não vi nada disso na africanidade que eu conheci.
Isso, por acaso, significa que pessoas que são africanas merecem sofrer algum tipo de preconceito? Claro que não. Eu reitero, se eu não gosto de sofrer preconceito, eu não quero que ninguém sofra, porque eu sei o quanto dói. Mas não adianta a gente ficar nessa história de ignorar o que é ruim, porque quando você ignora algo, esse algo cresce. Hoje em dia, pessoas que têm esse caráter violento mesmo, ruim, elas têm sido muito protegidas. Não sei se vocês viram aí como muitos militantes, inclusive militantes LGBT, defendem a Palestina. Estamos num momento de guerra de Israel contra a Palestina. Qual é a questão? Nós, enquanto brasileiros, nós temos que ficar muito atentos com a guerra que está sendo feita, pelos impactos que vai ter. Agora, se compadecer de um povo que tem em suas leis, porque é um povo islâmico, em suas leis, uma série de indicações a destruir pessoas como nós, porque é isso, não tem meios termos, é isso, tá? O Alcorão, ele ordena que se uma pessoa tem fé e realmente é fiel ao Islã, que ela ou converta ou subjugue aquele que não é islâmico. Entende? E vocês sabem como os islâmicos são gentis, né? Que no Brasil hoje em dia tem uma série de blogueiras usando o hijab, aquele lenço, e dizendo isso aqui é opcional, eu uso porque eu quero, tentando convencer os tolos que assistem de que o Islã é uma coisa boa. É complicado, né? Falei isso porque não se deixe usar. Não deixe que pessoas ruins tirem de você o seu dinheiro para vender para você um sonho. A espiritualidade verdadeira, ela não habita nesse tipo de comportamento e nem nesse tipo de pensamento. A pessoa que é ruim, ela sabe que é ruim. Ela sabe. Todas essas pessoas africanas que eu conversei e que têm esse comportamento ruim, preconceituoso, depreciativo, violento, elas sabem que é ruim. Escolheram ser assim. Todo o sofrimento que o povo preto africano, eu não digo os afro-brasileiros, tá? Isso é outra coisa. Que o povo preto africano sofreu, pelo visto não ensinou eles nada. Porque levaram tapa no rosto e têm o prazer de estapear o outro ao lado. Não faz sentido, né? Nenhum. Cuidado com isso, tá? Cuidado com isso. É muito difícil. Por fim, gente, eu só vou dizer a vocês que quando alguém fala do espiritual, nós não vemos o espiritual, nós vemos a pessoa. Sempre se lembre disso. Por exemplo, eu não tenho fé no cristianismo, porque se eu vou numa igreja e eu vejo um pastor falando de Jesus, eu não estou vendo Jesus em cima do púlpito. Os meus olhos não viram isso. Os meus olhos viram o pastor. Quando eu avalio quem é esse pastor, é que eu vou avaliar se a fé dele é boa ou não. Como é que esse pastor é na vida dele? E você sabe que geralmente são pessoas ruins. Você sabe dos escândalos da Igreja Católica, de atos maldosos feitos por sacerdotes católicos, por isso também não vou acreditar. Como é que eu vou acreditar numa pureza espiritual africana quando os africanos, como eu falei, muitos que eu conheci, me passam uma ideia de comungarem com aquilo que é mal com extremo conforto? Me expliquem isso, entende? E eu vou ser sincero, depois que eu vivi essas coisas, a minha fé com o orixá, ela diminuiu muito. Eu não perdi a fé na existência do orixá, porque vocês sabem que eu tenho alguns dons espirituais que eu consigo confirmar se algo existe ou não. Os orixás existem, entende? Não estou querendo convencer ninguém que eles existem, só dizendo que na minha concepção, eu já vivi, eles existem sim. Mas eu perdi a fé por quê? Quando eu vou olhar para o orixá, se eu olho para Yansan, para Oxalá, para Xangô, eu vou ver o povo deles. E eu não vou ter como não misturar as coisas. Cada divindade, ela é a imagem e semelhança de seu povo.
no agir, no ser, no sentir e no entender. Será que os orixás discordam desse comportamento atual do povo africano? Eu nunca vi um orixá se manifestar para dizer que discorda. Entende? Então, fiquem com esse pensamento aqui. Vocês vão se envolver com questões afro-brasileiras, candomblé, a Umbanda também tem, ela não é afro-brasileira, mas ela tem muito de afro-brasileiro. Diversos cultos, o batuque, vocês devem, com certeza, porque o que é afro-brasileiro vai passar pelo ponto de vista brasileiro, que com toda certeza é algo muito mais doce. Agora, vocês querem migrar para cultos africanos? Boa sorte. Mas não reclamem depois, porque eu avisei. Certo? Lembrando a vocês, não estou dizendo que o espiritual é forte ou fraco. Estou dizendo que a índole é questionável. E é extremamente questionável, porque o ódio, o preconceito e a violência vêm de um grupo que foi dizimado e ainda é por base de ódio, preconceito e violência. O que me deixa muito confuso sem entender por quê, não é?